A palavra de Deus diz, lá em Isaías, capítulo 53, pensei, sim, presbítero Juarez, em falar da ressurreição, mas pretendo falar no próximo domingo, porque é preciso falar no tema que foi proposto, acredito, na cruz, o teu pecado. Na cruz, o teu pecado. Púlpito menor, fica mais difícil de administrar. Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías foi escrito, há uma incerteza, mas é dito, descrito, registrado entre 500 a 700 anos antes da vinda de Jesus. Imagina, séculos antes da vinda de Jesus Cristo. Dizia o que haveria de acontecer à pessoa dele, Jesus. Por mais que o homem e a mulher, por mais que queiramos acreditar sinceramente na nossa incredulidade, que tudo é fantasia, que o cristianismo é, na verdade, um conto, faz de conta uma
uma fantasia, uma história. Por mais que insistam em dizer isto, em afirmar isto, em ensinar em salas de aula, em pregar por sua incredulidade em seus blogs, por mais que queiram, mas a história de Cristo foi tão real, descrita por todos os profetas, quanto foi quando assim se tornou realidade no dia a dia deste Cristo. Crer em Cristo vai além de acreditar numa forma extravagante, talvez, por querer um livramento ou um alívio das nossas culpas, talvez, por querer uma solução ao que não conseguimos fazer no nosso agir, no nosso antes sentir, pensar e aí agir. Então, criamos para alguns um Cristo, para alguns criamos um Deus, criamos uma história que vai aliviar todo o nosso sofrimento por não conseguirmos fazer de nós mesmos algo bom. Talvez para alguns isso seja tão fácil acreditar e que leve a estes a cada dia a sua incredulidade fatal, à morte da relação dele com Deus. Talvez isto seja o motivo de termos tantos indivíduos contrários ao cristianismo. E quando digo indivíduos contrários ao cristianismo, falo e vou além da ideologia, também na ideologia, também nos governos, hoje, nossos dias, mas não somente hoje, tão presente no mundo desde tanto tempo atrás, tão avassalador à cultura cristã, ao culto cristão, por ser preparado para missões, onde eu queria missões, onde eu e minha esposa, na época noivos, pensávamos em ir para o Amazonas. De repente descobrimos que não era este o caminho e fixamos nossa ideia mais no interior. Poderia estar numa capital. Seria tão mais fácil para mim, para minha esposa, para as nossas filhas. Poderia estar na Escócia, quando fui convidado, a princípio consultado. Poderia estar em outro lugar. Por ser descendente de alemão, eu poderia brigar por uma cidadania e, quem sabe, estar hoje na Alemanha. Seria tão mais fácil, né? Mas independentemente do que nós somos, independentemente do que nós temos em nós, a facilidade que temos de viver e, ao mesmo tempo, a dificuldade que temos por opressão daqueles que são incrédulos, daqueles que dizem não ao cristianismo, seja do sim ou seja do não, Cristo é real. E se todos disserem não, Cristo continuará sendo real. E se todos disserem que é uma mentira, e nessa mensagem, nessa insistência, brigarem por seus ideais, sua ganância, porque não é só um lado, mas o outro no seu
capitalismo nu e cru, a incredulidade beira a porta do indivíduo, independe da sua ideologia. Porque, de um lado, por força do seu ideal, por outro lado, por força do seu comodismo. Dizem não porque acreditam realmente no que foi passado para eles. Dizem não porque experimentam o poder e o dinheiro. E é muito melhor ser contrário a Jesus. Mas Isaías, ao apresentar esta obra expiatória, Isaías, ou neste texto, mostramos, percebemos que é apresentado o agrado de Deus na forma deste Cristo. Deus, ao seu agrado, quis o Cristo, quis o Messias. Por isso que ninguém pode impedir, nem nada. Deus, e é certo, eis a razão do descrito no texto, ele quis e era preciso do seu agrado que o Cristo fosse sacrificado, sofresse. Senão seríamos nós. Percebemos que quando o Cristo é apresentado e conduzido a tal obra sacrificial, é porque era do gosto do Senhor, do prazer do Senhor, sim, a morte do seu Filho. Pense nisso. O prazer do Senhor era que Jesus morresse por tua causa. O gosto do Senhor é porque Jesus Cristo queria que você fosse substituído por Ele, Jesus. Prazer de Deus. E o texto mostra isso. O texto mostra que era necessária uma ação, uma atitude que viesse substituir a atitude negativa do homem, imperfeita do homem. Enquanto no homem há impossibilidade, em Cristo houve sucesso. Coisa linda. Então o Senhor demonstra neste texto, na leitura quando lemos, bem redundante, né? Na leitura quando lemos, ele mostra e deixa bem claro que esta ação era algo para expressar a substituição deste homem. Deus queria um homem melhor. Deus queria uma mulher melhor. E disse: eis aí, Jesus, meu servo justo. Finalmente também podemos aprender, e gostaríamos de tempo para falar sobre isto, mas podemos aprender que cada expressão, cada momento deste descrito no texto, simboliza algo onde as Escrituras vêm trabalhando na vida do povo, na mente do povo de Israel, por muito tempo. Foi a forma que Deus achou de dizer: está vendo aqui? Tudo isso que eu venho trabalhando na mente de vocês, está descrito aqui, agora, em Isaías 53. Levítico, só para contribuir nessa ideia introdutória, Levítico lá, ele expressa muito bem quando ele diz: olha, o animal a ser sacrificado, a ser oferecido,
é preciso que este animal seja aceito por Deus, mas para ele ser aceito por Deus, ele não pode ter defeito, mácula. E é o Cristo, sem dolo, sem dano, E quando ele é apresentado em Isaías como este cordeiro, ele é apresentado como se fosse a transferência, capaz de ter a transferência do nosso pecado para ele. Porque não havia dolo, não havia dano, não havia mácula. Levítico também contribui com o texto em dizer que esse animal deveria cobrir, seria uma forma de cobrir o pecado do homem, o teu pecado. Cobrir. Era o perdão do homem que viria pelo Cristo. Então, irmãos, Isaías 53, falando na cruz, o teu pecado, na cruz o teu pecado, Isaías 53 mostra esse Cristo como objeto sacrificial, mostra esse Cristo como aquele que haveria de sarar o homem em sua relação com Deus. Isaías 53, falando na cruz do teu pecado, nota, o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Isaías 53 mostra com isso, através da leitura, que Cristo leva os nossos males sobre ele. Pastor, que mal. Poderíamos citar, que não é o caso, poderíamos dizer a vaidade, o vício, a bebida, a mentira, a prostituição, o roubo, o assassinato. Não era com isto. Ou então eu posso continuar, ou posso beber, matar, roubar, me prostituir, usar drogas. Também não, evidentemente. Mas não era com isso que ele estava preocupado. Porque o erro que nós cometemos, o mal na nossa prática que cometemos, ou a nossa prática errada, é por conta do mal, o agravo da condenação à nossa vida. O homem condenado, o homem impossibilitado de escolher, de dizer a si mesmo: eu quero mudar. Eu não quero ser este danoso a mim mesmo, à sociedade. Eu não quero ser. O homem não consegue. Eu não quero olhar para uma mulher e desejá-la ardentemente. Ele não pode dizer isto. Eu não quero, na minha ilusão, na minha tristeza, na minha angústia, e encher minha cara, de cachaça. Eu não quero, nas minhas decepções, nas minhas frustrações, usar drogas. Eu não quero mentir para o outro. Eu não quero ser falso. Eu não quero ser injusto. Eu não quero. Nós não conseguimos. Mas não conseguimos por conta do erro maior em nossa vida, do agravo maior, que é o pecado condenatório, que temos tratado algumas vezes sobre isso, falado algumas vezes sobre isso. Algo existe no homem que lhe impede de se aproximar a Deus. Algo existe no homem que lhe impede de viver Deus numa relação perfeita de amor, de paz. E é este mal que o Cristo veio para levar sobre ele. Cristo foi ferido para curar a nossa alma. O texto fala sobre isto, que ele sara
as nossas feridas. E não estamos falando do corpo em si, mas feridas, por mais profundas que sejam, ele vem em cura, sara. Teus traumas, tuas decepções, tuas frustrações, sabe, tua raiva, eu queria ser melhor do que o outro. Eu não sei qual é o teu problema, mas a tua vingança, o teu ódio, a tua crueldade, eu não sei. Eu não sei se o teu problema é este. A tua insegurança, a tua incerteza, a tua instabilidade, não sei o que é. Mas isto tudo é por força do mal maior. A condenação, pecado condenatório, que impossibilita o homem. E diz Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou das maldições da lei. Então, quanto mais nós conhecemos nossos erros, quanto mais nós descobrimos nossos erros, nossas falhas, mais entendemos que não temos possibilidade alguma de ser bom. Mas Cristo, quando Ele na cruz carregou o teu pecado, foi para, de fato, tornar você uma pessoa agradável diante de Deus. Cristo levou sobre ele o nosso castigo, diz Isaías 53, o nosso castigo que impedia a paz. A paz contigo mesmo, irmão. A paz com o outro, irmão. A paz com Deus. Sabe? Cristo veio para que fosse tirado de sobre nós, arrancado, na verdade, de dentro de nós, o mal que impede o homem e a mulher de viver a paz. Falando ainda desse Cristo, objeto sacrificial, finalmente entendemos que suas pisadas, sua jornada, foi a anulação do erro na jornada deste homem. A tua jornada, o teu caminho, o teu mundo, a tua vida, as tuas experiências, sabe, são curadas pelas pisadelas de Cristo, pelo dia a dia no seu caminhar. Não é a igreja que tem esse poder, não é o pastor ou qualquer outro sacerdote. Não é você estar aqui agora, como você está, ou seguindo a procissão, como foi o caso de vários dos nossos amigos que passaram a porta. Não é vir para a igreja presbiteriana, ou católica, ou batista, ou ficar em casa. Não é o fato de você dizer, sou homem ou sou mulher, sou rico ou sou pobre, sou branco ou sou negro. Não. Mas é porque o Senhor, por suas pisadas, Ele, no seu poder, em sua jornada, torna o teu mundo no dia a dia, esta mesma caminhada tua, algo de bem. Ele anula o erro na vida do homem, no andar do homem e da mulher. É isso que ele está dizendo. Andávamos desgarrados, em Cristo somos resgatados. Na cruz, o teu pecado. Se na cruz o teu pecado, e este Cristo é este objeto sacrificial, então, o objetivo dele era real, direto, diz o texto, em morrer. Não tinha outro caminho, não tinha outra coisa a acontecer a não ser em morrer. Cristo tinha que morrer. Eu acho que foi Darvânio, não me lembro agora, parece que foi Darvânio. Pastor, sexta-feira é dia de tristeza? Foi Darvânio, foi? Foi. Ou dia de alegria? Ele perguntou, talvez tenham incomodado muito ele, e ele disse, espera aí que eu vou conversar com o meu pastor. É de alegria.
Não é de choro, não. É de alegria. Estamos aqui hoje, daqui um pouco, iremos participar da ceia do Senhor, comemorar a morte de Cristo. Nós não choramos porque Cristo morreu. Nós não sofremos porque Cristo morreu. Porque Ele morreu, porque tinha que morrer, não tinha outra forma, não tinha outro meio. A lei não tinha este poder. O homem em si, na sua imperfeição, não tinha este poder. Tinha que ser uma morte. A morte de alguém melhor, superior, infinitamente maior do que o homem. Então Cristo foi morto como cordeiro, como diz João. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto como cordeiro, como diz o próprio texto de Isaías. O cordeiro que veio para isso, para ser sacrificado. Sabe? Então é motivo de alegria pela morte de Cristo. É motivo de alegria porque esse Cristo que veio para morrer, como lemos em Romanos capítulo 5, 6, ele veio a seu tempo. Nota, irmãos, mataram o Cristo. Não, se ele viesse hoje seria pior. Não. Cristo tomou o vinho, se ele viesse hoje ia tomar a cachaça. Não. Ele veio e com certeza ele seria, por conta da sua ideologia, um grande comunista. Não! Não! Então ele seria um grande direitista. Não! Ele não é político. Ele é salvador do homem em seu pecado, enraizado na sua alma. Por isso que a igreja não pode se envolver. E quando se envolve, o Cristo veio para morrer. O seu sangue precisava ser derramado, porque você, homem e mulher em pecado, ou pecador, ou miserável, ou desgraçado, ou infeliz, o que você queira dizer, você precisava de Jesus. Você não é salvo porque é um pastor, ou um padre, ou um diácono, ou um presbítero, ou um homem, ou uma mulher, ou porque não dá o dízimo, ou porque dá o dízimo. Problema teu. Quem você é? Não é Jesus que precisa de você. É você que precisa de Jesus. Não é Deus que precisa de mim. Se tu não valoriza Deus, eu sinto muito. Mas saiba, Ele morreu para te livrar da morte. Ele morreu para te dar a vida. Ele morreu porque Ele queria você. Sabe? Não é porque você toca, ou canta, ou encena, viu, jovens, adolescentes? Não. Que bom que vocês fazem isso, que bom que estamos aqui. Mas Ele morreu porque Ele sabia da tua necessidade. Então é motivo sim de ser alegre, porque no tempo certo Ele morreu. Não foi no tempo do homem. Enquanto a igreja estiver aqui, estará. Quando o Senhor não quiser mais, ela vai embora. Estamos bem, estável, de paz, legal. Vamos lutar para que isso aconteça. Mentira! Mentira, mentira, conte carochinha. Ninguém luta para que a igreja esteja bem. Isso é uma mentira. A igreja luta para pregar e testemunhar o evangelho. E quando não puder mais, vai continuar. Porque quando aconteceu, ela foi para o túmulo pregar, lá entre os romanos, lá em Roma. Conheço testemunhos lindos de missionários. Não sei quem já leu esse livro, O Contrabandista de Deus. Já leu? Quem não leu, procura. O Contrabandista de Deus. Em pleno comunismo da União Soviética, missionários contrabandeavam Bíblias
para que o evangelho fosse pregado. Oh, aleluia! Não tem isso, não. Não tem isto. Ninguém impede o avanço da igreja, mas porque Cristo morreu por esta igreja. É preciso acreditar mais nisso e viver mais essa verdade. E deixar de acreditar em tanto conto de carochinha. Cristo morreu por seu povo. Por ele foi abatido, diz o texto em Isaías. Por isso ele foi abatido. Ele foi cortado, diz o texto, ele foi cortado da terra dos viventes. Cristo morreu segundo a vontade e o gosto de Deus. Ele quis a sua morte. Ele derramou, diz o texto, a sua alma até a morte por tua causa. E enquanto isso você fica bicudo muitas vezes, bochechudo, e querendo saber se vem ou não vem, se faz ou se não faz, se canta ou se não canta, se prega ou se não prega, se trabalha ou se não trabalha, se vai à luta ou se não vai à luta, se serve ou se não serve. E o tempo passa. E o tempo passa. Sabe, irmão? Sabe, minha irmã? Enquanto você não decide o que fazer da tua vida com Cristo e em Cristo e para Cristo, o tempo vai passando. Então o culpado, muitas vezes, somos nós mesmos, porque não estamos fazendo nada. Não estamos valorizando o que Cristo fez, derramando a sua alma por você, por mim, por nós. Porque temos tempo para tudo, mas não temos tempo para o Senhor. Mas a seu tempo, Ele morreu. Podemos aplicar que Cristo foi a oferta por teu pecado. O meu? Sim. Ai, como eu precisava. Mas pelo teu pecado, não esquece. Tanto quanto pelo meu. Não me culpe, nem culpe ninguém por tua irresponsabilidade, porque eu não vou culpar ninguém por minha irresponsabilidade. Já temos culpas demais para estarmos culpando uns aos outros por nossa irresponsabilidade. Porque Cristo foi oferta pelo pecado. Cristo é o teu substituto e vale salientar, satisfatório. Satisfatório. Talvez eu não lhe satisfaça. Talvez você não me satisfaça. Talvez estejamos aqui sem satisfazer um ao outro. Mas Cristo, Ele foi o substituto meu e teu, nosso, da igreja. Satisfatório. Nem mais, nem menos. Sabe? Como oferta. A sua morte como oferta por você. Então não despreza isso, irmão. Não despreza esta verdade na cruz, o teu pecado. Cristo não veio para sofrer com você. Preste atenção. Último momento. Cristo não veio para sofrer com você. Cristo não veio para sofrer com você, Bia. Ele não veio para sofrer com você. Ele não veio para sofrer com você. Ele não veio para sofrer com você. Ele veio para sofrer por você. É muito sério. Por isto ele veio. E às vezes não temos dado a mínima para esta verdade.